Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Judas, capítulo 1, versículo 9. Porém, quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo, disputando acerca do corpo de Moisés, não se atreveu em proferir juízo de maldição contra ele, mas disse que o Senhor te repreenda. Então, nós vemos, irmãos, o temor também que os anjos têm. O único que não teve temor e quis se igualar, quis ser igual e até tomar o trono de Deus foi Lúcifer. Mas esse caiu por terra e está lá no abismo. Então nós vemos o temor também que os anjos do Senhor têm. Em todo esse tempo, desde que Lúcifer caiu, nenhum deles se rebelaram contra Deus. Todos têm temor ao Senhor também. Porque eles foram criados para poder ajudar aqueles que hão de conseguir a salvação, que nos ajudam, eles acampam ao nosso redor, nos guardando e protegendo aquele que teme a Deus, aquele que teme, aquele que obedece o Senhor, aquele que faz a vontade do Senhor. E o arcanjo Miguel não desferiu nenhuma palavra contra ele, mas apenas repreendeu ele em nome do Senhor. Porque Deus primeiramente criou o seu filho Jesus. Depois ele foi criando o seu exército de anjos. Mas primeiro ele criou o filho, depois ele fez os exércitos de anjo dele. E aí em seguida ele foi fazendo o mundo, os seres humanos. E então nós vemos aqui, irmãos, que nós temos que ter muito temor ao Senhor. Porque se os anjos têm temor ao Senhor, que tem mais força e mais poder, que nem se compara, porque são espirituais e nós somos apenas carne e pó e não podemos nada. Nada. E a nossa obra, a palavra de Deus fala que nós temos que fazer, é uma obrigação nossa. Mas temos que fazer com amor, assim como a gente dá o dízimo com amor também. Se a gente fizer de qualquer jeito, de qualquer forma, o Senhor não vai se agradar. E você não vai ter o teu galardão. Ou até mesmo aqueles que distorcerem a palavra mesmo nos fala, daquele que tirar um tio da palavra do Senhor e distorcer e pregar a palavra errada. Então nada podemos fazer, é só o poder do Senhor Jesus, porque tudo foi dado para Ele. Tudo foi dado para Ele. Ele hoje é nosso advogado, mas no dia naquele grande dia ele será o juiz. Agora ele está nos ajudando, ele está nos guardando, mas aquele que não obedecer a ele, não fazer a vontade dele, ele será como juiz. E a nós também, ele vai julgar também aqueles que ganharem a salvação, e ele vai julgar como juiz que tamanho foi a obra que nós fizemos e quanto de galardão nós vamos ganhar. É ele que vai determinar, porque é o Senhor que está vendo as obras que nós estamos fazendo aqui na terra. As almas que nós estamos ganhando para Deus. E então, irmãos, hoje o Senhor, ele é o nosso advogado. Ele que vai perante ao Pai e pede misericórdia. Porque se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. E teríamos descido para o abismo. Então, se os próprios anjos que têm força, poder, não se atreveu de forma alguma querer se levantar
contra Satanás, imagina nós, porque com Satanás também não brinca. A gente não brinca com Satanás. Porque, irmãos, ele tem autoridade e ele tem poder, sim. Poder para bastante coisas. Coisas que a gente nem imagina. Então, a gente não brinca com Deus e também não brinca com Satanás. O que a gente faz é igual o anjo Miguel fez. A gente tem que se defender pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra mesmo fala, se a gente querer se exaltar, o Senhor vai nos abater. Você imagina? Ai daquele que cair na mão do Todo-Poderoso. Então, o Senhor mesmo disse, se a gente querer se exaltar, o Senhor vai nos abater. E quando a gente se exalta também, o que acontece? O inimigo tem legalidade também para nos atacar. Aí você pensa que situação vai ficar difícil para o ser humano se ele não tiver temor ao Senhor. Então, irmãos, que a gente não venha querer se engrandecer, mas a única coisa que a gente pode fazer contra o inimigo é clamar o sangue de Jesus e repreender ele em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então eu deixo essa direção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.